Na nossa entrevista com café, recebemos o professor Evaldo Ferreira Vilela, titular da Cátedra Luiz de Queiroz, da Exalc, onde ele desenvolve o tema A Transição da Revolução Verde para uma Agricultura Sustentável. O papel da ciência e da tecnologia, o engajamento da sociedade e políticas públicas. Hoje ele preside a Academia Brasileira de Ciência Agronômica, a BCA, que tem como missão promover a ciência agronômica e a sua importância para a produção sustentável de alimentos, fibras e energia em benefício da sociedade. Não é à toa que eu coloco dois super especialistas sobre o futuro para falarem juntos aqui, viu? Eu quero falar com esse engenheiro agrônomo cheio de prêmios, histórias, e acabou de ganhar um prêmio importante do CNPq. Bom dia, professor. Seja bem-vindo aos nossos estúdios. Bom dia. Quero aqui agradecer muito o convite por estar aqui com vocês. É um prazer, uma honra muito grande. E falar no rádio é sempre muito bom, né? Porque a gente alcança muita gente. E porque você fala bem também, né, professor? Porque quem não fala bem não pensa isso. Você fala super bem. Olha, gente, o dia que eu fui entrevistá-lo no Summit que ele fez lá na Exalc, primeiro que eu fiquei impressionado com a qualidade do projeto, né? E segundo que fiquei muito feliz por ver o seu ânimo, o seu conhecimento compartilhados naquele momento com empresários e com pessoas que refletem sobre o tema. Eu quero começar entendendo, professor, você que tem um currículo extenso aí, professor voluntário na Universidade Federal de Viçosa, onde você foi reitor de 2000 a 2004, e hoje, como titular da Cátedra Luiz de Queiroz, na Exalc, o senhor desenvolve o tema Transição da Revolução Verde para uma Agricultura Sustentável, o papel da ciência e da tecnologia, engajamento da sociedade e políticas públicas. Essa transição de uma agricultura tida como, muitas vezes, predatória no nosso país, para uma agricultura sustentável, já existe, já está em curso, vai acontecer? Por que se faz necessária? É absolutamente necessária, porque nós precisamos de alimento, né? A história nossa, de humanos, dependeu sempre da agricultura. E chegou um momento que a população cresceu muito, foi necessária uma revolução, a chamada Revolução Verde, que trouxe uma nova maneira de produzir alimentos em grande quantidade, que nós temos hoje, basta ir ao supermercado que a gente vê isso, né? Mas com base em produtos químicos, né? E com base em muita genética manipulada por grandes empresas. Esse momento tem que passar. Nós temos que voltar à agricultura para suas bases mais naturais, junto à natureza. E juntar o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? A agricultura com a alimentação com a agricultura. Esse é o futuro. Futuro que muitas vezes a gente pensa no futuro é uma coisa muito longínqua. Não, nós já estamos no futuro. O futuro já chegou. E nós precisamos agir rápido, com o auxílio da ciência, porque nada você transforma sem a ciência. E quando a gente fala ciência, né, para a gente entender melhor, nós estamos falando de conhecimento, né? Ciência é conhecimento, e conhecimento novo, né? É claro que você pode reusar conhecimento, mas o conhecimento novo. Então, essa transição, Bruno, ela vem de uma agricultura muito intensiva, muito industrial, para uma agricultura mais da pequena agricultura, né? E mais cuidadosa com o meio ambiente, mais sustentável do ponto de vista ambiental, econômico, com lucratividade para o agricultor, porque hoje ele está perdendo a lucratividade, né? Produz muito e ganha pouco, né? Nós precisamos reverter isso. E o mundo não pode conviver mais com uma fome como existe hoje, né? Em todo o mundo, inclusive no Brasil. Então, a agricultura é muito importante para produzir alimento, mas nós precisamos juntar esse alimento com outras coisas para fazer uma sociedade mais justa no nosso país e em todo o mundo. Esse é o nosso papel, né? Fazer uma transição do que nós temos, que nós alcançamos muito. Também não é agora simplesmente dizer que nós estamos mal. Não estamos. Nós fizemos muito. Agora, é preciso evoluir, é preciso novos patamares. Então, eu sempre busco a minha atuação no entendimento, né? Porque criticar é muito fácil. Você dizer que a agricultura é isso, é aquilo, é fácil. Mas nós temos que ter entendimento de que nós avançamos,
mas ainda temos muito o que fazer e a ciência é absolutamente necessária para isso. Muito necessária, e também, se a expectativa de vida aumentou, muito se reflete se foi por uma alimentação de qualidade, porque, no fundo, se a gente olhar para a sociedade, a alimentação piorou, né? Do passado para cá, do futuro que é hoje para trás, que tinha esse passado onde a produção era mais familiar, muita coisa piorou, né? O uso de insumos agrotóxicos, então essa reversão precisa acontecer. E a segunda questão é como a tecnologia está chegando no campo e, ao mesmo tempo, o campo se aproxima da cidade. Não tem mais um corredor entre o campo e a cidade, entre o que é urbano e o que é rural. Dá para ir a pé de um lugar para o outro, né, professor? É verdade. Esse olhar econômico e geográfico se modificou muito ao longo dos últimos anos. Se modificou muito, né? E o Brasil se urbanizou. Então, as pessoas vieram para as cidades. E hoje a cidade não tem entendimento sobre o que acontece no campo. Isso é uma coisa muito essencial de se trabalhar, porque muita gente critica, por exemplo, que o Brasil produz muita soja, por exemplo, para exportar para a China, né? Claro, é renda para o Brasil, mas o percentual que nós vendemos para a China é menor que o que nós consumimos, né? E muitas vezes as pessoas num barzinho, com um franguinho ali de tira-gosto, ele não tem a ideia de que aquele frango é 60% de milho e 40% de soja. Né? Se não tivermos o plantio de soja e de milho em grande quantidade, aquele frango, no tira-gosto dele, vai custar, ao invés de R$20, vai custar R$200. E por que num país com tanta possibilidade de produção de alimentos, de exportação, a gente ainda tem os maiores índices de fome do planeta? Qual que é a relação, ou não tem relação uma coisa com a outra? Esse é um assunto muito complicado. A fome é uma coisa, não basta você ter produção. Fome é um processo, fome é um fenômeno multifatorial, né? E ele depende basicamente de renda, e a renda depende de políticas públicas, né? O que, às vezes, nas reflexões que eu faço, me chama muita atenção, é que um país que tem fome, como nós temos, ele não sabe bem o que ele quer, né? Esse é o grande problema da nossa sociedade. Nós somos uma sociedade muito desorganizada, né? Pelo próprio crescimento do país, que é muito recente, e a gente não tem assim um interesse, né, maior de fazer com que essa questão chegue a um bom termo. Eu tenho acompanhado muito, por exemplo, o Vietnã, a Indonésia, né, a Malásia, e a gente vê que eles, em 15 anos, com um projeto suprapartidário, não tem essa disputa que tem aqui fora da eleição, a Indonésia reduziu em 90% a sua pobreza. Porque a questão da fome é uma questão de pobreza. É uma questão socioeconômica, sem dúvida alguma. E você precisa agir sobre isso de uma maneira estratégica. E a gente precisa parar no Brasil. Quando a gente fala em fome, a fome é decorrência do quê? Você tem um governo, ele sai, entra outro e elimina tudo que o outro fez. Porque não presta, porque foi o outro que fez. Eu não estou me referindo aqui. Alguém assina a caneta, eu tiro a caneta dessa assinatura. Isso afeta a fome. Sem dúvida. Isso gera fome. E no país, e no Brasil, a agricultura sustentável já é uma realidade ou ainda está sendo lutado? Aquele trabalho ainda é uma luta para realizar? Já é uma realidade. É claro que sustentabilidade é um processo dinâmico, né? E ele tem que ser alcançado em diferentes patamares, em diferentes situações. Mas o Brasil, a agricultura brasileira, ela é mais sustentável do que a europeia. O problema é que nós temos uma coisa no Brasil de achar que os outros fazem melhor que a gente, né? É que os outros muitas vezes mostram melhor do que a gente, né? Na Europa nós temos um monte de selos, certificações, organizações, grupos, marcações, prêmios. Quer dizer, tudo isso faz com que exista uma cadeia mais organizada em alguns aspectos institucionais, né? É onde eu falo, nós somos um país muito desorganizado.
você envia alguma organização não governamental para ir lá na França criticar a agricultura deles. Ninguém Eles não gostam, não. E ninguém publica. Ninguém vai querer. Agora, você pega um francês, vem aqui e critica a nossa agricultura, porque ele é francês, porque ele é europeu, a imprensa noticia. E o cara vem aqui amando do econômico. Porque aquela velha história, se eu quero comprar um carro seu, vou arrumar um amigo meu para falar para você que o seu carro é feio, que a cor dele é ruim e tal, porque aí eu vou comprar mais barato. A Europa faz isso com a gente. E os alimentos também têm lobby, né, professor? Tem alguns alimentos que sofrem mais ou menos lobby, né? Como é que é a questão do lobby do alimento no Brasil? Isso é muito grande. Isso aí dá uma outra fala, viu? Mas a gente tem que prestar atenção de que a concentração de poder, né, no mundo ela ampliou muito, né? Hoje os governos mandam muito menos do que as grandes organizações. Você tem empresas aí hoje que têm um PIB, vamos dizer assim, entre aspas, maior do que muitos países, né? Então, o poder econômico é muito forte. E isso reflete, por exemplo, na questão da genética. O Brasil hoje, das culturas que ele depende para a alimentação, praticamente ele não tem sementes, ele compra. Aí eu já ouvi falar uma história, eu não sei se é da banana, mas que a banana no Brasil está sofrendo assim, pela produção, porque tem somente alguns pontos de produção da banana que muitas vezes tem que trazer banana de fora. Aí eu fico pensando, um país como o nosso... Não, mas aí tem outras questões, porque o Brasil é um dos maiores... O Brasil hoje é o maior produtor de banana, mas é o maior consumidor. O brasileiro come toda a banana que ele produz. Come. Né? Esse aí é outra questão. Mas você está certo, porque a gente precisa ter estratégias, né, que muitas vezes a gente não tem. Por exemplo, o frango brasileiro, né, o franguinho que a gente adora aí. Olha, gente, isso é uma coisa que a gente tem que criticar, o agro, tudo, tem muita coisa para... Mas o agro trouxe um frango que custa... Barato. R$10. Ainda é barato? Não mesmo existe tendo aumentado? Não existe ninguém no mundo. Mas aumentou muito o preço do frango, professor. Não adianta falar que não. Antes era bem mais barato. Mas o que não aumentou nesse país? O que foi? O frango tomou whey? Mas o que não aumentou nesse país? Sim. Então está tudo muito... A carestia voltou, né? Agora, 1 quilo de proteína animal ao preço que nós temos, que no caso não do frango, tem no mundo não tem no mundo, né? Tá. E isso é uma democratização da alimentação, que a pessoa de baixo poder aquisitivo consegue. Tem, e não consegue em outros países. Então, né? aí a gente fala sobre isso. Só para concluir. Agora, esse frango que nós comemos, nós não temos domínio nenhum sobre a genética dele. É toda importada. Melhor nem ver isso. Come o frango frito ali e fica quieto. Mas e se alguém, por um motivo de alguma guerra, algum desentendimento, não nos mandar a genética? A genética que eu falo é... Hormônio. Não. Genética é o DNA, é o que você compra a mãe do pintinho. Entendi. E ela vem de fora? Quando você come um frango aqui, você está comendo o pintinho, a avó dele está na Inglaterra. Meu Jesus do céu. Meu Deus. Olha, isso aí é globalização, viu? É globalização, mas o que acontece é que nós não temos domínio sobre a procriação inicial. Mas isso não afeta a nossa segurança alimentar? Absoluto. E você fala isso agora? Sim, professor. Acabei de comer uma porção de frango ontem, desse tamanho. Não, mas as coisas estão correndo bem. Graças a Deus. Mas um país não pode... É frango inglês, professor. Como assim? Mas ou o ovo, que é francês. Né? Aí já é mais chique. É gourmet. Então, a coisa mais importante é a gente pensar na soberania do país. Você viu que a Rússia inventou essa guerra lá e teve um boicote monstruoso mundial e ficou sem muita coisa para comer. Né? Lá na Rússia, ficaram sem comida. Agora, se a gente partir para um confronto internacional, alguma coisa, que eu acho que não vai acontecer, se Deus quiser... Mas a gente não pode ter uma dependência. A abóbora, a semente da abóbora que nós mais comemos é japonesa. Professor, para com isso. Vamos mudar de assunto, que olha, pelo amor...
Não, mas olha, a gente não quer aterrorizar ninguém. Não quer, não. O que nós queremos fazer é valorizar a ciência brasileira. Isso. E nós temos um interesse em tornar o país mais soberano, um país menos dependente. Nós temos talento, Bruno. Nós temos uma ciência fantástica. E como que a ciência ajuda nesse processo todo de forma sustentável? Gerando conhecimento novo. Gerando genética, trabalhando os DNA das plantas, dos animais. Do que a gente tem aqui, né? Do que nós temos aqui. Nós podemos ter a galinha brasileira, por que não? E por que não tem? Porque falta financiamento. Falta uma coisa que muitas vezes as pessoas falam, mas financiamento tem. Tem esse ano. O ano que vem não tem. Não tem constância. Então, não tem. Na ciência. Não tem. Você é altos e baixos. E se você faz se você desenvolve um projeto científico, se no meio do caminho falta dinheiro, você tem que começar do zero. É por isso que a gente enaltece instituições como a FEAL, que é a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, que coloca aí essa pauta junto conosco. Aliás, um abraço para o Sermarini, que está aqui com a gente, Felipe, e que está acompanhando em nome da FEALC, todo o time da FEALC, exatamente para falar sobre como a ciência é importante. E essa produção sustentável tem muito a ver com a geração de conhecimento. O senhor acaba de ser homenageado pelo CNPq com o título de pesquisador emérito. O que isso representa para a academia e para a sociedade como um todo, que abre as portas aqui para o senhor falar? Representa muito, porque esse título são poucos vivos no Brasil que tem, né? Então, no meu currículo agora, basta eu dizer que sou pesquisador emérito do CNPq, não preciso dizer mais nada, né? Porque são poucas pessoas que tiveram. E é interessante porque foi aprovado por um conselho, né? Eu acabei de ser presidente do CNPq, entrou outro presidente com outra filosofia, né? Mas esse conselho do CNPq me outorgou esse título. Então, além do título, eu tive assim uma enorme satisfação de ver que eu fui reconhecido por pessoas que não são tão próximas a mim, né? O que significa que aquela dita, muitas vezes, vaidade da academia pode ter sido superada por um bem maior, que é a produção do conhecimento e a vida que o senhor dedicou à ciência. Exatamente, Bruno. Agora, na minha vida pela ciência, eu acho que o que mais eu destaco, e é ruim falar da gente, mas já que você perguntou... Uma hora precisa, né, professor? A gente fala de tanta coisa. A razão pela qual eu estou aqui na Exalc é que eu aprendi ao longo do tempo que você não faz ciência útil à sociedade se você não juntar gente, né? E ter grandes projetos, não projetos pequenos, grandes projetos com pessoas capacitadas que muitas vezes não se entendem entre si, né? E fazer essas pessoas trabalharem juntas. Então, essa tem sido a minha expertise, vamos dizer assim, na ciência, onde no CNPq eu ajudei muito a criar e consolidar os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que é um ajuntamento de 200 pesquisadores que muitas vezes não se falam, né? E você tem que criar mecanismo. E agora está mais fácil com o ChatGPT, onde você pode fazer com que as conexões sejam digitais, que as pessoas não precisam conversar uma com a outra, conversa com o chat. Então, alavancou muito. Tem que achar um meio termo, né, professor? Que é muitas vezes a solidão do produtor rural, que hoje já é compartilhada com a tecnologia. Isso. E muitas vezes essa urbanização que faz com que a gente fale tanto com tantas pessoas e o tempo todo deixe, às vezes, até de refletir sobre nós mesmos. Então, é esse meio termo entre o urbano e o rural que faz com que a ciência e a tecnologia contribuam na produção dos alimentos, né? Bom, mas você tocou num ponto aí fundamental, né? Porque a gente não pode fazer ciência e tentar aplicá-la sem a participação. A gente não pode ficar... A ideia no passado era, muitas vezes, da ciência fazer para os outros, né? A gente tem que fazer ciência com os outros, né? Dá para o professor ficar aqui, morar aqui na Jovem Pan News e ficar dando aula para gente, porque, olha, é muito bom ouvir você falar, viu? Agora, eu preciso do endereço da granja mineira, o senhor é mineiro. Tem uma granja lá que, com certeza, a mãe de todas é brasileira, é mineira. Vamos arranjar essa granja aí, o endereço para gente, professor. Tá bom. Vamos sim. Com o oferecimento da Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, a FEALC,
nós tivemos o professor Evaldo Ferreira Vilela, titular da Cátedra Luiz de Queiroz, da Exalc, desenvolvendo o tema Transição da Revolução Verde para uma Agricultura Sustentável, o papel da ciência e da tecnologia, o engajamento da sociedade e as políticas públicas. Professor, obrigado pela sua entrevista. Eu só quero, finalizando, agradecer a FEALC também, que sem a FEALC é muito difícil fazer as coisas, né? Ela ajuda muito e é muito bem administrada, e parabenizá-la pelo trabalho que ela faz e agradecer também à diretora Thaís, da Exalc, que tem sido um apoio muito grande. Thaís Vieira, grande profissional. Um abraço também para o professor Nelson Mazzola, presidente da FEALC, para Paula Arigoni, para Ana Flávia, para toda a equipe de marketing lá, representada aqui também pelo Felipe, e a você que nos ouve, sempre acompanhando as notícias e informações da FEALC. Obrigado, professor. Obrigado. Espero você para a próxima. Muito obrigado. Vamos para um breve intervalo e na volta a gente te responde se é possível viver sem glúten.